Então, acho que a gente podia dar início, né? Vamos lá, gente? Vamos conversar. Uhum. Ser pontual, né? Que, como dizia a Rosália, nossa querida, né? A gente tem que privilegiar quem chega no horário, né? Então, vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui na Sociedade de Minas Gerais, né? Para esse debate hoje, deste filme instigante, né? Vamos ver o que onde a Carolina vai nos levar. E espero que todos tenham visto o filme, mas quem não viu também vai sair daqui com muita vontade de vê-lo, né? Que é um filme muito instigante. Bom, então a nossa debatedora hoje é a Ana Carolina Tiuso. Bom, eu sou Luciana Carvalho, eu sou membro associado da Sociedade, atual diretora de divulgação dessa diretoria, que é a nossa presidente, que vai ser hoje a nossa palestrante, Ana Carolina Tiuso. Ela é analista de data, membro efetivo, analista de data e presidente da sociedade. E ela também é docente do Instituto de Psicanálise da nossa sociedade. Então, Carol hoje vai falar dentro da nossa metapsicologia, né, freudiana, dentre tantos outros após Freud, qual que é a leitura que ela vai fazer desse filme, tá? E depois a gente vai ter um tempo para a gente poder discutir, conversar, vocês fiquem à vontade. Carolina, você quer apresentar e depois as perguntas chegam, você quer deixar durante? Qual que é a dinâmica que você prefere? Eu acho que se as pessoas quiserem, né, comentar ao longo da minha fala, é bem-vindo, né? Vamos conversar. Então, autorizado. Então, por favor, Carol, a palavra é sua. Vamos lá, gente. Só E o dois chat pontos. também, eu vou ficar olhando o chat aqui, se vocês quiserem durante alguma pergunta, comentário, tá? Eu estou aqui acompanhando. E Só eu vou lembrando ler que agora eu esqueci, Lucas. Eu vou ler o termo agora para a questão da imagem, tá? De vinculação de imagem, que é necessário ler para vocês saberem autorizar alguma imagem que seja divulgada do nosso evento, tá bom? Essa atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais e de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative sua câmera e o microfone durante o evento científico. Então, Carol, por favor. Ô, Carol, só mais um detalhe. Bom dia, pessoal. Só lembrando que essa é a nossa 38ª edição, acho, né? 39ª, agora eu fiquei na dúvida. 38ª edição do Cinema e Psicanálise. E falar do nosso pré-congresso também, né? Que está chegando, que é sábado que vem. Lembrar vocês, são todos convidados na Faculdade Arnaldo, né? Um evento muito importante, que vai ter um congresso em Gramado, em outubro. E a gente gostaria que vocês todos estivessem presentes lá. Quem estiver em BH, 8h30 começa, né? Isso, tem os detalhes no site, gente. Esse evento, esse é um congresso preparatório para um grande congresso que acontece da FEBRAPSE, que é uma federação de todas as sociedades do Brasil, e acontece em outubro, esse ano em outubro, em Gramado, com um tema também instigante, que é a sexualidade, né, o tumulto das diferenças. Então, a gente está divulgando no próximo sábado agora, cada sociedade, em cada capital, em cada local do Brasil que tem a sociedade filiada à IPA, a gente faz esse aquecimento, essa divulgação do tema desse encontro de outubro. Então, quem quiser, vai ser muito bom. Tem palestrantes chegando de fora, vai ser uma reunião muito, muito séria e importante sobre esse tema, tá? Vai ser só sábado, a partir de 8h30 no Arnaldo. Aí vocês acessam no site, tem todas as informações, ok? Obrigada, gente. Lembrando que o tema, né, do congresso, então, que o nosso pré-congresso segue a sexualidade, o tumulto das diferenças, né? Um tema muito atual e importante para todos nós. Bom, então, eu queria começar hoje contando para vocês que eu estou aqui na sede e mostrar para vocês um pouco da nossa sede. Essa é a Diana, famosa, alma da nossa sociedade.
E aqui a gente está tendo a aula da sexta turma de formação psicanalítica com a Letícia Neves, que veio do Rio de Janeiro para dar aula hoje para a sexta turma. Licença, mostrando para o pessoal do cinema e psicanálise. Bom dia. E aqui também, né, na outra sala, nós estamos tendo uma outra atividade, que é o nosso curso para psicoterapeutas de teoria e clínica psicanalítica. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do clima daqui. Estão começando cinema e psicanálise, e aí vim mostrar para vocês. Vou Tem aproveitar Rosana dando aula. a Luciana, que vai coordenar. Acabamos de contar para o pessoal sobre o pré-congresso, né? Lembrar vocês de fazer a inscrição do pré-congresso. Está dentro da grade de vocês, inclusive, né? Essa oportunidade de ir lá. Então, esperamos todos vocês também, sábado que vem. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. O clima está muito bom hoje para a gente poder conversar. Vou voltar aqui. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Só um minutinho, gente. Estão me ouvindo bem? Estamos, Carol. Ótimo. Agora estou ouvindo vocês também. Que bom. Bom, então, como a Lu disse, né, nós vamos conversar sobre a substância. Queria agradecer ao Lucas, né, o coordenador do nosso Cinema e Psicanálise, pelo convite. Um convite bem desafiador, né? Porque é um filme, assim, que, como eu disse num vídeo que eu fiz para a nossa divulgação, é um vídeo muito capaz de gerar, né, muitas sensações em nós, emocionais e inclusive físicas. Então foi uma oportunidade, espero que a gente possa conversar bastante sobre ele, porque ele apresenta assim muitas camadas, né? Muitas possibilidades de entendimento, de reflexão, que eu espero poder trazer algumas para vocês, né? Nunca a gente consegue exaurir todas as camadas que ele pode oferecer. Bom, primeiro, eu queria falar para vocês da camada que, primeiramente, aparece a camada de saída, vamos dizer assim, né? Que é sobre a indústria da beleza e toda a pressão social que ela exerce, né? Então, eu tirei esse dado, né, da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Então, que ele fala assim: esse é o último censo, tá, gente? Falou que, mais uma vez, os Estados Unidos realizaram o maior número de procedimentos no mundo, com mais de 6,1 milhões de procedimentos, seguidos pelo Brasil. Nós somos o segundo do mundo, com 3,3 milhões, que ocupa o primeiro lugar em procedimentos cirúrgicos, com 2,1. Então, nós somos o primeiro em procedimentos cirúrgicos, o segundo em procedimentos estéticos, né? Estima-se que Estados Unidos e Brasil têm o maior número de cirurgiões plásticos, seguido por Japão, China, Índia e Coreia do Sul. Então, esse filme, né, que não é brasileiro, mas diz muito da nossa realidade, aqui no Brasil também. Então, aqui de novo, né, o Brasil, essa outra chamada diz: o Brasil liderou o ranking de cirurgias plásticas em todo o mundo em 2023, como eu disse, foi o último censo, né, que a sociedade fez, de acordo com o levantamento anual da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Eu acho que isso é muito importante para a gente ver a relevância realmente da veracidade do filme, né? De um fenômeno que a gente tem vivido cada vez mais. Juntamente com essa questão da beleza, do externo, o filme provoca na gente, através dos elementos sensoriais, que ele é muito rico, né? É uma filmagem assim, extremamente rica, detalhada, pensada, muito bem pensada.
E me chamou muito a atenção, dentro dos elementos sensoriais, o repúdio que ele é capaz, né, de gerar na gente. Então, é um nojo, né, uma repulsa que ele vai gerando dentro da gente. É um filme que penetra realmente no nosso interior e gera uma coisa física. E uma busca de expulsão, porque quando você tem um repúdio, o que que fala isso? De uma vontade de expulsar, né? Bom, isso aparece em vários momentos do filme. E para nós que nos interessamos por psicanálise, né, isso é muito interessante. Em termos da gente pensar que esse filme, desde o início, ele provoca que a gente possa sentir e talvez pensar que é o nosso objetivo hoje sobre questões que temos dificuldade de conter e acabamos expulsando da gente, né? Coisas que a gente não quer, coisas indesejadas que a gente vê no espelho, que a gente sente na nossa alma e que a gente quer expulsar. Então a Elizabeth, né, se mostra desde o começo do filme com essa intolerância a poder acolher a realidade externa e interna dela, né? E a busca de expulsão. E como uma saída, né? O filme todo, né, vai provocando de que seria como uma saída. Se a gente se livrar daquilo, se a gente expulsar aquilo, a gente teria uma saída interessante, o que até o final se mostra que não é bem assim, né? E a gente sabe, através da nossa clínica, dos nossos estudos, que essa expulsão, o quanto que ela vai empobrecendo e impossibilitando o crescimento. E é isso que a gente vai conversar um pouco aqui também hoje. Bom, dentro dos elementos sensórios, uma coisa chama muita atenção, né? Eu participei, inclusive, desse debate, desse filme, há 2 semanas atrás, no grupo de estudos de Marília, que também é filiado aí, e foi conversado também sobre o filme A Substância, e uma das questões que a gente discutiu lá é que a Luciana, que foi a pessoa que comentou o filme lá, né? Ela abordou algumas situações que eu busquei estar comentando outras, porque caso alguém já tenha visto esse comentário, né, pode se beneficiar de outras visões. Então, uma delas é sobre a tal da jaqueta amarela. O que que é esse sobretudo amarelo, né? Que sempre está com a Elizabeth. Eu achei muito interessante esse aspecto que salta aos olhos, né, como elemento sensorial para a gente pensar e elaborar. Primeiro eu pensei no sol, né, gente, que o quanto que essa mulher, ela foi colocada num lugar, né, se colocou e foi colocada num lugar onde as coisas giravam em torno dela, né? Vocês vejam que o quanto que ela, até quando ela fala ao telefone, ela fala, eu sou Elizabeth, né? Como quem diz assim, você vai saber quem eu sou, né? E depois ela se dá conta, não, agora eu sou só um número, eu sou 523, né? Então, isso fala desse lugar, né, central que ela ocupava narcisicamente na vida dela, né? Onde as coisas giravam ao redor dela. E como que isso se desmonta logo no começo do filme, quando ela perde esse lugar. Então, me lembrei do sol, eu me lembrei da cor, né? Então, até peguei aí, né? Esse amarelo segurança 5Y8A. É o nome de uma tinta, né? Que é usada para calçadas, para fazer faixa, né? Faixa contínua, faixa pontilhada, enfim, para várias marcações que falam sobre proteção e, ao mesmo tempo, sobre risco. Porque quando uma coisa amarela se destaca, é para nos alertar que ali há um risco qualquer, né? E a gente precisa olhar. Então, placa de trânsito, vocês veem, né, que tem amarelo, o semáforo amarelo, quando a gente precisa prestar atenção. Então, ao mesmo tempo que chama o nosso olhar, mostra sobre essa proteção e risco. E concomitantemente, ela é uma cor estimulante, tonificante, né, os estudos dizem. Mas se ela é usada em excesso, ela acaba
trazendo uma grande ansiedade e uma estimulação, né, da ansiedade que vai levar a uma instabilidade emocional. Então, acho que é exatamente isso que o filme traz, né? Quando essa essa constante, essa segurança, ela se perde, né? Lembrei do colete salva-vida, né? Que eu acho que essa mulher precisa colocar alguma coisa que vem de fora, alguma coisa que traz uma segurança de fora, uma vez que falta a segurança interna dela, né? Ela ocupa um lugar, é aquele lugar. Não sei se vocês vão lembrar de uma cena do filme, quando ela vai entrar naquele corredor vermelho, tem uma flecha amarela apontando, né? Como quem diz assim, é esse o seu lugar, né? E por muitos anos ela ficou muito confortável naquele lugar central onde as coisas giravam em torno dela, até que ela perde isso e fica realmente com o seu casaco, o seu colete salva-vidas à deriva, né? Um outro elemento interessante do filme, em termos sensoriais, são as poucas falas. Você vê que não é um filme que tem muitas falas. E é interessante esse aspecto se a gente pensar assim, qual que é a atenção que a diretora do filme dá, né, para o enredo, para a conversa, né? Quando ela traz poucas falas, me parece que ela vai mostrando a importância realmente não da subjetividade, da conversa, da fala, do contato, mas sim da aparência, né? Então, essa questão externa, a questão da aparência, do superficial, ela não acolhe a questão da conversa, da intimidade, da conexão, né? Que quando a gente está falando assim, vamos conversar, né? É justamente porque a gente acredita na importância dessa conexão, da conversa como algo que une as pessoas, muito diferente do que é provocado no filme. Então, não há diálogos, especialmente entre mulheres, né? Vocês vão lembrar de uma cena, inclusive, que é a Sui, quando vai falar com uma mulher, quando ela estava lá muito angustiada porque apareceu a coxa de frango no bumbum dela, né? Ela fala: vai lá pegar meu hobby, né? Vai logo! Quer dizer, é uma coisa assim violenta, uma coisa autoritária, não aparece uma conversa que une, de ternura, né? Que une as mulheres. E o que aparece, quando aparecem os diálogos, eles são com homens, mostrando a importância desse olhar masculino. Embora a gente está falando, né, que o olhar masculino é o que importa, essa questão do olhar aparece em várias frentes também do filme, né? Tem um destaque para o olhar. Ora, ele aparece trincado, como vocês vão lembrar daquele quadro dela, né, que está na sala, bem em destaque, e que logo no começo do filme ela pega aquele globinho que ela tem, né, e joga, arremessa e quebra o olho dela. Em vários momentos do filme isso é destacado, né? Então, me parece que assim, isso diz desse olhar realmente trincado, esse olhar que não pode ver, né, com clareza as coisas. Ou é um olhar modificado, vocês lembram quando ela também vai sofrer lá a mutação, né? Aparecem vários olhos, eu tenho até aqui a imagem, logo ela aparece aqui para vocês, aparece aqueles vários olhos, mas é um olho modificado, né? É um olhar, um olho que não vê também claramente. Ou é um olhar superficial, né? Em nenhum momento a câmera ilustra algo mais íntimo, né? Traz alguma coisa do pensar, só em dois momentos do filme, no meu ponto de vista. Mas a maioria do filme traz um olhar superficial. Uma outra questão que aparece assim, que mexe com as nossas entranhas, é a motivação da criação da Sui ou da eliminação da Elizabeth, né? Que seria uma motivação utilitária, quer dizer, eu não crio algo por amor, né? Eu crio algo porque é útil para mim.
Isso aparece desde o começo também, quando ela se sente inútil, quando ela já tem 50 anos, vai fazer 50 anos, e não é mais útil, né? Então, como se ela fosse realmente só um objeto que fosse descartado. E elimina-se um corpo, que seria um estorvo. No caso da Elizabeth, é um estorvo, aquele corpo, né? Que tá velho e que não serve mais para a audiência, né? E depois ela vira também um estorvo para a Sui, aquele corpo estorvo, mas que a Sui própria foi criada, né, como por uma motivação utilitária. Bom, pensando nisso tudo, eu fiquei me lembrando, né, do que a gente conversou, não sei se alguém daqui teve a oportunidade de participar da nossa aula inaugural do curso de extensão esse ano. Então, o nosso curso de extensão, que ainda está acontecendo às quartas-feiras à noite, é sobre psicopatologia. E a nossa aula inaugural, eu tive a oportunidade de ministrar, né, foi sobre o sofrimento contemporâneo. E pensei que essa era uma oportunidade também que o filme pudesse nos ajudar a aprofundar um pouco essa aula inaugural. Que lá nós falamos de questões, por exemplo, como a falência do pensamento, o desamparo identitário, uma imagem sem profundidade e a identidade como prótese. Bom, por que eu coloquei essa imagem aí para vocês? Porque a gente, enquanto psicanalistas, a gente dá uma importância muito grande à questão do pensamento, né? Que traz consigo a questão da simbolização, da elaboração, da integração, algo que fica fora desse filme, né? Que ele não retrata isso. Mas eu senti que teve um momento assim de virada nesse filme, que ele poderia ser muito diferente, vamos pensar assim, né? Que é a hora que ele tá, né, o chefe lá, produtor, tá conversando com a Elizabeth e ele fala assim: "Ah, porque você sabe, né, depois dos 50 anos a coisa para". E ela fala assim: "Para o quê?". E eu achei muito bonito esse momento, porque ele faz essa cara, né? Ele não sabia responder, né? Ou talvez ele sabia, mas ele não podia dizer, né? Porque se ele dissesse algum pensamento, mesmo que muito turbulento, iria aparecer. Talvez uma discussão e uma mudança, né? Uma mudança que seja catastrófica, mas teria a possibilidade de um potencial pensamento que entrasse ali, né? Dentro do filme, que não acontece. Ele fica paralisado e nessa hora que ele levanta, né? E aí ela rui, né? Então, naquele momento que há um conflito, há a possibilidade de aparecer algo. E aí tem um caminho, né, gente, que a gente escolhe entre enfrentar e fugir. E naquele momento em que ela talvez tivesse a coragem de enfrentar aquilo, afinal, para o quê? O que que acontece? O que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo com a minha imagem, com a minha vida, né? Quando ela podia ter essa oportunidade, isso também é tirado dela, não há essa possibilidade vinda, né, do produtor. Então, há uma falência, de novo, do pensamento, trazido por esse desamparo identitário. Então, o que que é isso, né, gente? A gente vê que ao longo, a Marião Minerva fala isso de uma forma muito interessante, né? Que ao longo do tempo nós fomos perdendo a força das instituições. Então, aquela instituição família, aquela instituição religião que amparava, né? Mesmo que amparasse e trouxesse menos possibilidades de identificação, menos liberdade de existência, ela trazia um norte para as pessoas. Uma vez que na pós-modernidade essas instituições se diluíram, o que que aconteceu? As pessoas por si só, elas mesmas têm que procurar o que elas querem, porque hoje é uma infinidade, né, de identificações que a gente pode fazer, né? Não existe mais quem é o que é uma boa mãe, né? Antigamente era uma boa mãe, era uma mãe que não trabalhava, era uma mulher jovem que se dedicava aos filhos. O que que é uma boa mãe hoje, né? Nossa, nós ficaríamos horas aqui conversando, porque não é uma coisa só.
né? Então, por um lado, isso abriu muitas possibilidades, mas criou novos desafios, principalmente quando as pessoas não têm uma segurança interna de procurar o seu próprio caminho. Então, trazendo grande, né, desamparo identitário, e o que a gente tem visto, né, e que o filme retrata belamente, é essa imagem sem profundidade. Então, eu empresto como uma prótese, uma identidade, mas isso fala de uma forma superficial de mim. Ela não fala de dentro para fora, ela fala de fora para dentro. Isso aparece no filme de forma brilhante, por exemplo, no cartaz, né, no outdoor, que ela tá lá e que depois se rasga e é a Sui que tá lá. E que quando esse outdoor está sendo rasgado é quando ela olha e ela tem aquela batida de carro, né? Que eu acho que retrata essa mudança catastrófica que ela vive, né? Esse susto e essa impossibilidade de lidar com isso, porque a imagem dela era aquela, não estava dentro dela, né? Não diz uma profundidade dela, ela era aquilo e só aquilo. Gente, como eu disse, se vocês quiserem a qualquer momento, tá? Levanta a mão, eu dou a palavra, vamos trocando. Carol, Pois não. você me fez pensar aqui, nessa cena que eu gostei demais da sua fala, que você me fez entender algo que eu não tinha entendido. Que nessa cena tem um primitivismo, a diretora faz uns closes assim na boca dele se alimentando, né? E é uma coisa selvagem, né? Eu acho que é disso que você traz, né? Dessa impossibilidade de simbolização, essa falência do pensamento, né? E a gente vê esse elemento, às vezes, no filme dela mesmo, né? A relação dela com a comida, essa coisa selvagem, né? Primitiva, né? Acho que diz disso, né? Dessa não elaboração do pensamento, né? Exatamente. Você vê, eu acho que ela faz quase uma sátira, vamos dizer assim, né? Algo inverso do que é o que é valorizado nessa cultura da beleza, da juventude, da superficialidade, né? Que é o quê? Algo também sensorial. É o tônus da pele, é o brilho do cabelo, né? É algo sempre superficial, né? Que também fala disso, de algo muito primitivo, né? Então é o outro lado dessa moeda. Acho que quando ela mostra assim o quanto que também é primitivo essas próteses, quanto que ela mostra assim a carne exposta, né? A carne exposta é o contrário de tudo aquilo que a gente tenta encobrir, né? Com algum tipo de prótese, maquiagem. Vocês sabem que eu me lembrei que, né, junto com essa, que eu não vou entrar, porque também daria outro debate, né? Mas eu achei interessante outro dia uma pessoa comentando sobre a questão, né, dos bebês reborn, né? Aí ela estava falando assim, a gente vive numa sociedade reborn, né? Cílios reborn, cabelo reborn, unha reborn, né? Eu achei interessante. Ela estava falando num clima bem humorado, mas é dessas próteses, né? Essas próteses que vão virando ponto central, às vezes, nas vidas das pessoas, né? Não como adereços, mas como questões centrais, que deixam as pessoas escravizadas. Como alguém pode ficar escravizado pela comida, né? Inclusive. É, então, essa é uma das falas da Minerva, quando ela fala assim, a depressão simbólica, né? Ou seja, essa falência, produz uma identidade claudicante e mal integrada, o que pode ser visto como uma ameaça de despersonalização e ruptura da continuidade do ser. Que eu acho que é exatamente o que isso aparece, né, gente? Nós vamos conversar sobre a cisão, sobre essa ruptura, né, da continuidade do ser, que ela não pode continuar, né, vivendo a vida dela, uma vez que aquilo rui, né, como o outdoor dela. Então, falando sobre cisão, a cisão
ela é um funcionamento muito importante, né? Desde do Freud, ele falava de cisão, a Melanie Klein aprofundou ainda mais a questão da cisão, né? Então, o que que é cisão? É algo que divide, né? A questão é entender se essa cisão é estática ou ela é parte de um processo contínuo. Então, por exemplo, quando a gente reprime alguma coisa, o processo de repressão que o Freud bem delimitou para a gente, mostrou, né, é uma cisão muito importante, né? Porque quando a gente reprime algo, a nossa mente fica liberada para a nossa vida cotidiana, por exemplo, né? A atenção, ela também requer que algo seja cindido e reprimido. Porque se eu não estiver focada aqui, por exemplo, e estiver atenta a tudo que está acontecendo aqui, que essa turma está tendo aula, eu ouço a professora falando, estou ouvindo a Diana aqui do meu lado. Se eu tiver com tudo isso junto, eu não consigo prestar atenção, né? E aí a gente vê tantos quadros, né, de déficit de atenção e o sofrimento das pessoas quando elas não conseguem cindir de uma forma positiva e deixar de lado para que ela esteja disponível ao que ela precisa, né? Então, a cisão é importante, inclusive para a criatividade, porque quando eu deixo lá um tanto de elementos da minha vida, da minha história, de elementos que eu tenho, eu deixo lá no pré-consciente, por exemplo, eu posso ir lá pegar, né, que não está aqui à disposição nesse momento, mas se eu penso um pouquinho, eu lembro daquilo. Inclusive, está acontecendo isso quando a gente está conversando, né? A gente está conversando aqui, daí vocês lembram, provavelmente, eu estou aqui lembrando, e aquela cena do filme, e aquela, né? Então, a gente pode pegar, trazer, e isso dá criatividade para a nossa conversa, traz outros elementos, mas isso não é possível se está tudo junto, né? Porque é como se criasse um entrave, um congestionamento, né, de ideias e de emoções. Para a memória, isso é muito importante também, porque se a gente não consegue esquecer das coisas, é muito difícil a gente ter uma vida criativa, né? Inclusive, o Bion fala que é muito importante esquecer, né? Que enquanto Freud falava da importância do lembrar, ele traz para a gente também a importância do esquecer, né? Porque é preciso esquecer, não como se fosse apagar, mas é como se pudesse colocar numa gaveta algumas coisas que a gente precisa fazer o luto para a gente continuar a vida, por exemplo. Então a gente tem que esquecer. Então a cisão, ela é muito importante, mas a questão é quando ela se torna o fim. Por quê? Porque daí traz um empobrecimento. Por exemplo, se eu esqueço para sempre uma coisa, aquilo me empobrece, né, a minha história, mesmo que seja algo terrível de ser lembrado. Porque isso é o único jeito da gente aprender e crescer, inclusive com os nossos erros, é lembrar de situações difíceis que a gente viveu. Então, quando a gente cinge e esquece lá, a gente fica impossibilitada de ter aquele elemento para aprender e se desenvolver. Eu vou pedir só uma coisinha aqui para a Diana, em favor da minha atenção. Tira, por favor, o vibro do celular, por favor. Obrigada. Ó, né? Porque é isso, né, gente? Senão vai integrando, tá vendo? E vai acumulando, né? E isso pode dificultar a nossa vida. Bom, é, agora, o que que acontece, né? Qual que é o ponto central desse filme? A hora que realmente há uma cisão. Então, não é parte do processo, quer dizer, ela não cinde, entristece, né? Quando a gente vê ela no hospital, a hora que ela começa a chorar, né? Ela entra num processo que ela cinde e ela vai para uma tristeza, talvez para uma depressão, né? Mas que a própria tristeza e depressão poderia ajudar ela a integrar e dar um outro sentido para a vida dela. Não, o que que acontece? Ela é apresentada para tal da substância, né? Que a promessa é que essa cisão seja permanente, que ela não precise entrar em contato com as dores do envelhecimento, as dores de se sentir um objeto, que ela não precisaria entrar em contato com isso. Então, ela cinge na mente dela, né? E
torna-se o fim e não o meio. Uma outra questão interessante é que enquanto a Melanie Klein ela fala da cisão para a integração, que a integração seria a nossa busca, né, dentro de uma análise, por exemplo, o Bion fala para a gente que é um movimento contínuo, né? Por isso que eu falei de um processo contínuo. Por quê? Porque quando a gente entra em contato com alguma coisa que a gente não sabe, é muito importante que a gente fique confuso. Porque a gente aprende quando a gente pode integrar e reunir as coisas de uma determinada maneira nova, né? E aí nós somos novos, a nossa identidade se enriquece. Mas se eu sei tudo, se eu não tenho dúvida de nada, né? O que que vai acontecer? Eu não vou poder cindir e integrar, cindir e integrar, cindir e integrar, entende? Bom, então, inclusive, o Biel tem essa fala que eu acho bem interessante, nesse sentido que o crescimento, ele não é mensurável pela quantidade de aquisições, mas pelo aumento da disposição de acolhê-las, né? Então, vocês veem que é exatamente o que não foi possível, né, com a Elizabeth. Ela não foi possível acomodar, disponibilizar a mente dela para acolher essa nova realidade. Ela cindiu, ela fez a sua. Bom, em termos do que a gente. Carol, tem um comentário aqui no chat do Davi Garcia, dizendo que eu penso sempre na questão do retrato de Dorian Gray. Nele, o sujeito preserva a imagem por amor à juventude e à beleza. Em A Substância, o amor é pelo consumo, a estrutura da sociedade do utilitarismo. Exatamente, né? Muito bem colocado. Gostei muito do teu comentário, né? É exatamente isso que a gente vai falar, né? Esse rendimento, né, dessa subjetividade, né, a essa questão do consumo de algo externo à pessoa, né? E que realmente fica cindido do amor, né? O amor não aparece nesse filme, porque o amor, inclusive, ele demanda que a gente integre a parte ruim e boa das pessoas, né? Podendo entender que a paixão é muito diferente, né? Que a paixão, ela não possibilita essa integração e esse crescimento conjunto com as pessoas, né? Quando elas desapontam a gente cancela, como diria, né? Hoje em dia, a gente cancela ela, a gente bloqueia e pronto, né? Muito diferente do amor que une, né? Então, isso aparece bastante realmente no filme. Bom, nós estamos falando assim de signos concretos, né? Então, como o outdoor que ela se apega, ou o globinho que aparece bastante, ou a estrela lá, que é um signo muito significativo de sucesso, de status, mas está lá. E é tão bonito que ele vai se deteriorando, né? Porque como ele não pertence à subjetividade, ele não pode se adequar, se reformular ao longo do tempo. Ele fica concreto e se quebra, exatamente como o signo concreto pode acontecer. Então, eu coloquei aí, né, que você tem que estabilizar todo dia, né, dizia na bula da substância. Por que que é preciso estabilizar todo dia? É preciso estabilizar quando não há uma sustentação interna, né? Quando você não tem uma sustentação da sua identidade, você tem que usar coisas externas a todo momento. O problema é que esse alívio é sempre temporário, né? Eu adquiri aquela coisa, eu consegui aquilo, mas aquilo é temporário, aquilo se esvai. Então você tem que a todo momento fazer da mesma forma, né? Para que aquilo se mantenha dentro de você. E ele é sempre, o signo concreto, ele é exterior ao espaço psíquico, né? Como nesse comentário que vocês trouxeram agora. Ele não é interior ao espaço psíquico, ele é exterior, ele precisa ser emprestado. Por isso que eu falei da identidade quanto prótese, né?
muito diferente das identificações que a gente acredita que traz uma sustentação interna. É, porque a origem delas é por experiências emocionais com os objetos significativos. Que experiências emocionais com objetos significativos que a gente vê ao longo do filme? Nenhuma, né? Há uma tentativa com o Fred de criar aquilo que parece que ele é capaz de criar, né? Tem encontros significativos, mas isso, isso não é possível, isso é interceptado ao longo do filme. Trazendo, então, gente, um grande desamparo, quando a gente não tem essa sustentação interna. Então, eu acho essa imagem do filme muito tocante, né? Onde o corpo aparece lá jogado, né? Como uma coisa utilitária jogada no banheiro, e depois naquele espaço, né? Então, e no começo, isso aparece ainda com uma toalha na cabeça, um movimento nos cabelos para ajeitar, e isso vai se perdendo ao longo do filme. Bom, Carol, e essa imagem, né, anterior, ao seu slide anterior também, quando a gente pensa, né, você me faz pensar assim, você diz ela é uma imagem tão simbólica, né? Porque é na coluna, né? Essa cisão na coluna ali, é uma ruptura quase como se dividisse ela no meio e não tem essa sustentação, né? Pensando na função biológica mesmo do esqueleto, de sustentar o corpo, né? A gente pensa nessa imagem, não tem, né? É muito impactante. Eu acho que o filme ele é tão brilhante por causa disso, né? Nessa coisa concreta faz a gente pensar sobre isso, né? exatamente. Exatamente. É bem lembrado essa questão, né? E é quando a gente oferece, né, a nossa sustentação tão, é, tão fundamental, né? Porque sem coluna a gente não anda, né? Quer dizer, o que que ela oferece? Ela oferece a vida dela, né? Para ter algo que ela imagina que vai salvá-la e que se mostra também algo insuficiente, né? Então eu coloquei assim, né, que essa cisão aparece margeada aí pela pressão social e pela angústia interna, que essas duas coisas se juntam, né, com forte pressão, a angústia interna, a pressão externa que faz essa cisão, né? Uma cisão que aparece, né? É muito impactante também essa visão que a gente tem da Elizabeth, né, sentada na poltrona, naquele tédio existencial, né? E acho que perante o impacto mesmo que aquilo me deu, me veio músicas, né? Eu me lembrei aquela, não me deixe sentado na poltrona num dia de domingo, né? Então, o quanto que isso fala dessa solidão, né? Ficar sentado na poltrona num dia de domingo, né? Com drogas de aluguel, nesse filme Coagido. Então, assim, essa vida que ela fica, nesse tédio existencial, e que ela vai atuando através de uma compulsão alimentar, buscando um alívio desse vazio interno tão grande, né? Me lembrei também de uma música do, do Cazuza, né? Ai, cadê? Que ele fala assim. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu... Ah, achei aqui, ó. Ele fala assim: é, pelo inferno e céu de todo dia, para a poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia. É essa impossibilidade de lidar com o tédio, né, que traz esses atos que a gente vê também a todo momento hoje em dia, né? Compulsões, atuações numa tentativa de ter uma prótese nesse vazio existencial. E por outro lado, a Sui, né, que também atua, que também não pode pensar, né? Que ela não pode pensar no tempo dela, que ela tem que trocar o corpo, ela não pensa nas escolhas dela, e ela vai se colocando nesse papel da pureza, né? Vocês lembram que o que o produtor gosta muito, que depois aparece no naquela entrevista que ela é pura de coração,
que na verdade esconde uma violência enorme, que uma vez também não podendo ser integrada à personalidade dela, ela não pode transformar e continuar existindo, né? Isso leva à morte dela. Então, a contínua capacidade simbolizante apresenta-se petrificada e repete. Ambas, pensando em duas partes da mesma pessoa, elas poderiam ter uma capacidade simbolizante que tornaria o rumo da história completamente diferente, mas que não é possível. E aí eu queria falar para vocês, né? Falei, Carol, pois não. licença, só para ter um comentário sobre essa cena do sofá. Por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniela. Essa cena do sofá me marcou muito, porque ela me fez refletir o quanto que esse discurso hoje, né, de estar em casa, de estar sozinho, representa, né, assim, uma ideia de um lugar de conforto, né? Então a gente vê hoje muitos memes, as pessoas comemorando o fato de terem marcado o compromisso e a pessoa desmarcar em cima da hora, e a pessoa se joga na cama, se joga no sofá, naquele lugar de prazer, do tipo, então agora sou eu e o meu stream, sou eu e meu filme, a minha série, sou eu e minha comida, né? Assim, e o sofá afundando quase que integrando a pessoa, né? Quase que a pessoa se tornando um móvel da casa, assim, né? E quanto que isso é valorizado, sobretudo nas juventudes, né? E ao mesmo tempo também a gente vê uma queixa, um sintoma muito muito crescente das pessoas questionando essa ausência de relacionamento, né? Dessa dificuldade de se relacionar com o outro, de pessoas buscando cada vez mais aplicativo de relacionamento, né? Mulheres questionando os homens, homens questionando de mulheres e vice-versa, mas assim uma indisponibilidade para encontrar esse outro, né? Porque é aquilo, eu quero, eu desejo, mas ao mesmo tempo eu também não faço um movimento, né? E a gente, algumas brincadeiras do tipo assim, mas para eu conhecer alguém hoje, só se ele for entregador do iFood, né? Porque assim, é quase que o único contato que as pessoas têm tido são com entregadores, são com os carteiros, né? Assim, com as encomendas, e cada vez mais consumindo, e muitas das vezes consumindo o outro também, porque quando esse encontro acontece, é quase que eu tenho que performar para que eu seja consumida, né? Então eu tenho que ter uma estética, eu tenho que ter uma aparência, eu tenho que ter um discurso para que eu seja consumida. E ao mesmo tempo eu quero consumir esse outro. Então eu tenho que ter uma estética, uma aparência, eu tenho que ter um discurso para que ele seja consumido. E depois o consumo descarte, né? Assim, nada que seja para além da aparência, nada que represente uma profundidade, nada que represente uma conexão, né? Quando a falha ela aparece, eu bloqueio, né? Assim, eu tenho até um ghost, acho que é esse o termo que as pessoas usam, né? Quando está acontecendo ali, de repente a pessoa desaparece, você não sabe para onde que ela foi, né? Assim, parece que ela está lá igual a Elizabeth, está num quarto escuro, trancada. Aquela cena do quarto escuro me lembrou muito essa questão do recalque, né? Eu quero esconder, eu quero tornar invisível, eu não quero lidar com aquilo. Então, toda vez que ela encontra com essa Elizabeth, né? Assim, a matriz, é sempre num quarto escuro, é como se ela não quisesse ver, né, assim, tudo que ela representava. Então, essa ideia, e claro, tem uma lógica de consumo nisso, né, porque alguém ganha, né, alguém está lucrando com isso, né, as plataformas, os deliveries, cada vez mais tem pessoas que têm 10 assinaturas e não assistem nenhuma, né, então, assim, a gente vai consumindo, mas também não usa, também, e aquela cena do trocar de canal, né, troca de canal, nada, não tem pega, não existe uma pega, não existe um interesse, não existe um desejo, não existe uma pausa, assim. Então, a cena do sofá me marcou muito nesse sentido, assim, do quanto que caminhamos cada vez mais, e é um sofá, né? É uma sala que tem um sofá, ou seja, não chega ninguém nessa casa, não tem espaço para ninguém, é uma casa enorme, mas é um sofá e pronto, só cabe ela naquela casa. Uma cadeira naquela mesa minúscula Sim. que ela come também, né? Não dá para ver ninguém também, né? De frente para uma parede, né? A única pessoa que surge ali é a funcionária dela, né? Assim, aspirando a casa, né? Que essa ideia também da higienização dos espaços, né? Tudo é uma casa que tem uma pessoa, mas parece que nenhuma pessoa mora, não mora ninguém ali, não cabe ninguém ali, né? Assim, então, a estética do filme, né? A iluminação que o filme faz, tudo caminha para uma solidão, mas que parece que a gente deseja esse lugar como um lugar de conforto, como que ele é nosso ideal, é um lugar de conforto, né? Ela se escondendo o corpo cada vez mais, né? Assim,
é angustiante. O filme foi pesado. Né? A gente precisa de espaços assim, né, Daniela, para conversar, eu acho, depois do filme, né? Depois que a gente assiste o filme, porque ele é realmente muito impactante. E como você está dizendo aí, a gente vê a realidade dele, é assim, né? Me fez muito sentido tudo que você está trazendo, fiquei até arrepiada aqui, né? Porque eu acho que você também pensou em elementos que eu não alcancei, né? E lembrei assim o quanto que aquele aquela sequência de cenas em que ela está se arrumando para encontrar com o Fred é algo extremamente triste, né? Porque eu acho que é isso que a gente não vê, né? O que que acontece entre ir ao encontro e não ir? Isso que não aparece no Instagram, né? Isso não aparece, né? O sofrimento das pessoas, né? O medo, o terror de não ser aprovado, né? De não ter um encontro genuíno, de não ter nada para oferecer, de tudo ser descartável realmente, Uhum. né? Então, concordo com você. Ô, Daniela, você me fez. A Daniela recebeu um elogio aqui, viu, Daniela? Que você arrasou na fala. Ô, Obrigada. Daniela, e aí eu fiquei pensando aqui nisso que você traz, de um sofá só, e nisso também, né, na carreira dela, né, numa carreira que, apesar dela ser uma atriz, ela vive talvez esse vazio também, né, nesse diálogo dessas dimensões, né, que é uma produção talvez vazia, assim, dela, né, mas esse filme, eu fiquei ouvindo você pensando assim, que escolha acertada da comissão do cinema e psicanálise de escolher esse filme, porque essa é a essência, né? Através da arte, a gente consegue transformar e elaborar. Eu fiquei pensando assim, que bom que a gente não está num sofá, que a gente Uhum. está com múltiplas cadeiras aqui, né? Podendo acessar e simbolizar algo tão através da arte, né? Essa é a ideia do cinema e psicanálise, né? Usar a arte para a gente poder fazer esses mergulhos e essas transformações, né? Só para acrescentar uma última coisa, o filme o tempo todo ele fala, né? Se você desistir, se você parar, será você sozinha. E quando ela tá ali, quando ela toma a decisão de finalizar, vem de novo essa voz que diz, vai ser você sozinha. Só que o tempo inteiro ela tá sozinha, né? O filme mostra que o tempo inteiro ela sempre foi sozinha. Então, assim, que terror, que pânico é esse, né? Assim, é confrontar com uma realidade, porque sozinha de fato ela já estava, né? Então ela tenta não ser mais, não estar mais sozinha, justamente aí que as coisas, né, começam a complicar. Enfim, terminei de ver esse filme 2 horas da manhã e fiquei com o olho regalado, olhando para o teto, pensando, meu Deus, o que que eu estou fazendo com a minha Como é vida? que, Assim, como é que eu vou que dormir momento eu agora? estou sendo Elizabeth, né? Socorro. Ô, Carol, eu vou pegar esse gancho da Daniela, porque eu também assisti ontem, sabe, Daniela? E eu fiquei impactada também, até hoje, né? Louca para chegar hoje, para escutar você, Daniela, a escutar a Carol, e a Daniela falou uma coisa que eu fiquei, que faz sentido com a cadeira, né? Que é o desencontro, né, dela, né, do interno e do externo, aquele desencontro, não é dela jovem, porque no princípio, né, ele sempre reafirma, lembra que você e ela Uma só. são uma só, né? E a vivência era completamente, né, separado, um ódio daquele mundo interno e daquele mundo externo, né, um desencontro da própria vida, né? Eu fiquei com isso. Olha como que é um desencontro, né, da própria vida. Ela poderia aprender, ela poderia aproveitar tanto, né, aquele lado jovem dela se ela pudesse encontrar, né, a velhice dela, a decadência dela, né? Então, a solidão era só dela da cadeira, a outra não sentava na cadeira, né? Então, assim, a solidão era ela não se encontrar, né? Do que ela tinha sido. Então, eu fiquei impactada com esse também, com esse desencontro de corpos, né? Internos e externos, e mente externa, mente interna.
Então, a Daniela também me despertou, né, o meu incômodo de ontem. É. E você me fez lembrar, né, Cris, assim, né, quantas pessoas que a gente conhece que passou a vida, assim, fazendo, né, uma atriz, alguém, a Xuxa, por exemplo, né, passou a vida ali, passou uma parte da infância da gente, assim, né, da adolescência de alguns, da infância de outros que estão aqui, que a gente via ela fazendo aquele programa todo dia, igualzinho e tal, tal, tal. E como ela foi capaz de se reinventar, né? Quantos assim são assim atletas, por exemplo, né, que acabam a carreira e não deprimem. Eles vão fazer outras coisas, né? Vão enriquecer a vida deles. Então, não precisa ser assim, né? Mas eu acho que o filme mostra pra gente esse caminho que cada vez se torna mais comum nos dias de hoje, né? Quando a gente tem esse aprisionamento, né, numa imagem, num lugar único, que não ajuda a gente a se desenvolver. E como que o filme também tem esse aspecto triste, assim, né, da Demi Moore, né? Que ficou anos no ostracismo, Sim, e como que dialoga com isso? Com esse filme ela concorreu ao Oscar e ganhou diversos prêmios, né? Então, é legal ver isso também, ela sofre isso, né? Poxa, eu vendo o filme e pensava assim, gente, mas essa mulher é linda, pra que que ela tá fazendo isso? Essa mulher é maravilhosa, né? Mas é isso, né? A indústria cinematográfica, ela viveu na pele mesmo isso, né? Sem ter acesso a papéis importantes depois de uma longa janela, né? é, realmente. Bem lembrado, Lucas. Mas é a sua Demi Moore, né, Lucas? É a nossa Demi Moore. Ela tá com 60 anos, né? Não tem mais essa. Isso é real, né? O tempo, né? Ei, Carol, o negócio tá ficando bom. Vai lá, meu filho. Vamos lá. Bom, queria trazer para vocês a questão da Medusa, que eu achei muito interessante, uma das várias referências, né, gente? Tem várias referências no filme, mas eu escolhi da Medusa, né? Que aparece, né, nas cenas finais do filme, quando ela, né, a Elizabeth, ela tá colada no ombro, né, da Sue, né, e aparece como uma referência clara à Medusa. Esse aspecto terrorífico. Então, eu queria contar para vocês, não sei se todo mundo conhece, brevemente, assim, um tanto quanto superficial, claro, porque é uma das versões, né? Como os mitos, eles têm muitas versões e muitos vértices também, né? Mas que conta o mito que Medusa foi uma sacerdotisa do templo de Atena. No entanto, a Medusa é assediada amorosamente por Poseidon, o deus dos mares, cedendo aos seus encantos ao deitar com ele no templo da deusa Atena. Num, em outra versão, diz inclusive de estupro, e não que ela tenha, né, realmente se deitado com ele. Diante disso, Atena transforma seu cabelo em serpentes e seu rosto num horrível semblante, capaz de transformar em pedra todos que encontram seus olhos. Assim, Medusa passou a viver na extremidade ocidental do mundo, junto à entrada do reino dos mortos. Ao redor de seu covil, diversas estátuas de pedras de homens e animais, que eram suas vítimas, adornavam o ambiente. Interessante notar que os escultores e pintores do século V a.C. representavam Medusa como um monstro. Segundo o mito, ela foi decapitada por Perseu, o qual lutou com a Górgora, olhando apenas o seu reflexo no escudo polido. Ao decapitá-la, Perseu notou que em uma das veias do monstro jorrava um veneno mortal e na outra o elixir da vida eterna, né? Então, achei muito interessante poder trazer isso para vocês, né? Porque tem vários elementos aí para pensar. Primeiro, uma mulher que foi amaldiçoada a não ser vista, ninguém podia olhar nos olhos dela, né? Uma mulher que acabou sendo amaldiçoada por outra e que o Poseidon mesmo, nada aconteceu com ele, aconteceu com ela, né? Entre duas mulheres. E e ela foi amaldiçoada a não poder olhar e nem ser olhada, ou seja, a também não amar, né, e ser amada, desde que ela foi, né, foi através de um estupro,
com o Poseidon, né? Os cabelos, né? Que tem uma referência muito grande à questão dos cabelos, né, no filme. Tanto da Elizabeth quanto da Sue, e depois do monstro, quando ela pega no fim, com alguma ternura, aqueles fiozinhos, né, no fim do filme. E esse monstro que aparece no fim, né? E que vocês lembram nas partes finais do filme, né? Quando ela também é decapitada, também jorra aquele sangue e que tem esse duplo sentido, porque é o ódio que se volta para aquela plateia, né? Que uma hora a adorou e agora a odeia, né? Mas também jorra o elixir da vida eterna, né? Porque dentro dela tinha a substância. Então, desses dois elementos que se completam de novo no filme, né? Assim como a juventude e a velhice. Então, através da Medusa, né, a gente pode pensar, né, nesse terror, né, o quanto que esse terror petrificante, né, de uma identidade petrificada, né? A gente está dizendo, ela não pode, como a Cris Mazzoni colocou, né? Ela não pôde se encontrar esses dois corpos, essas duas realidades externas e internas, para que ela pudesse se desenvolver, né? Há um terror, uma petrificação, algo que impede ela de ir para frente e que causa também terror nas pessoas que a veem, né? Então, essa maldição de não ser vista e ser usada como objeto de prazer ou de adorno, né? Porque dentro do filme, né, a gente vê ela sempre usada como esse objeto e depois a Sui, que acaba repetindo essa mesma história. E no mito da Medusa, o que que acontece? A hora que o Perseu ele ganha, né, a batalha, ele pega a cabeça dela como um adorno e depois é colocado no escudo dele como um adorno. Então ela vira de novo como um amuleto que nesse caso era capaz de ajudá-lo a vencer, né, em outras guerras. Mas a gente vai. Não, não, não. A gente Bom, aqui a gente está falando, né, de muitos olhos, então, né, que não a veem. Tem muitos olhos. Então, essa é a cena que eu falei para vocês, né? Então, viram vários olhos, mas que continuam não a vendo em sua interioridade. E a gente sabe, né, gente, o quanto que o encontro de olhares, ele é estruturante. E aí eu lembrei da Anne Alvares, né, aquela psicanalista que a gente gosta muito, que escreveu Companhia Viva e Coração Pensante. Ela fala que tem um grau, né, de falta de vida dentro de algumas pessoas, que é necessário que a gente, como analista, lembre elas ou leve o conhecimento de que elas estão vivas, né? Ela traz, por exemplo, em situações de tratamento com crianças autistas essa situação, né? Mas eu também lembrei de subjetividades como essa que vão se perdendo da vida subjetiva, né? Vai coisificando a coisa de uma certa maneira que ela nem se lembra que ela tem vida, né? A vida é só aquela e depois ir para o sofá, né? Então, que a gente teria que levar um conhecimento que ela está viva. E que isso ficou prestes quando ela encontrou o Fred. Puxa, podia ter acontecido tanta coisa. Mas não. Ela vai produzindo desesperadamente a sensação de que ela está viva, né? Precisando de uma vitalização que não acontece. Porque a vitalização aparece como uma outra vida que ela não tem contato, que é a sua. Então, quando a gente não se sente viva, a gente vai desesperadamente tentar encontrar essa possibilidade, mas como prótese. Então, a gente está falando de subjetividades, né, que precisam despertar e ser despertadas. Por exemplo, na análise é um dos caminhos em que pessoas que se perdem delas mesmas, né, como no filme,
podem ser despertadas e lembradas e reclamadas, né? A Ana Alvares fala, né, nesse sentido de reclamação, né? Como se a gente chamasse: oi, vem! Você é membro da família humana, né? Você é humana, você não é uma coisa, né? E trazendo o conhecimento de que está vivo. Bom, como eu disse, a questão dos cabelos, né, é algo que aparece em vários momentos do filme. Você vê como também é uma coisa que vai evoluindo para algo mortífero e não para algo de desenvolvimento. Então, no começo, até aparece esse modelo dessa ternura. A hora que a Sui sai do corpo da matriz, ela passa a mão nos cabelos, né? E depois, no começo, a Sui também, né? Passa a mão nos cabelos, ajeita o cabelo dela, coloca aquela toalha, né? Há uma ternura. O cabelo aí como um aspecto que une, um ponto de intimidade que vai se perdendo. Porque, né, aí tem aquela cena da cafeteria muito interessante, né, que ela encontra o médico e que ele pergunta: ela já começou a corroer você? Né? Que palavra importante, né, gente? Corrosão, como uma ferrugem que vai indo aos poucos, corroendo, destruindo a estrutura, como o Lucas lembrou, a espinha dorsal, né? Tudo o que há de mais importante dentro dela, ela vai corroendo, não é só o externo que ela vai corroendo. Essa mulher Elizabeth, ela vai ficando cada vez mais amarga, com mais ódio, né, com mais ressentimento. Isso não traz vitalidade para ela, muito pelo contrário. E aí ele fala assim: 7 dias demoram muito a passar, né? Então, é, é na impossibilidade de ter um reconhecimento de uma alteridade, que há um outro, e que daí seria isso, né, que inscreve a nossa subjetividade. Quando a gente vê que existe um outro além de nós, que nós não somos o sol e que as pessoas giram ao nosso redor, que é possível nascer uma subjetividade e que fica por nascer nesse filme quando ela foge de si mesma. E aí eu queria colocar nossa câmera um pouco na Sui, né? Porque a gente fala da Elizabeth bastante, mas eu queria trazer um elemento para vocês que tem me interessado bastante, inclusive sobre isso que eu vou falar no congresso lá de Gramado, né? Esse que a gente está fazendo pré-congresso aqui, para o Congresso Brasileiro que vai ser em Gramado. E esse é um dos elementos que eu estou levando lá para conversar, né? Que é a gente olhando em termos da Sui como uma filha, né? Como algo que sai de dentro de uma matriz e como que é a subjetividade, como se forma aquele tipo de subjetividade de alguém que sai daquela matriz que a gente vê no filme. E aí eu queria trazer essa passagem da Eliane Brum, que ela fala assim: continuo sem corpo e lá fora com medo que eu vá embora, fingindo desconhecer que não posso partir. Nunca pude, porque arrasto comigo o corpo dela, que me engolfa e engole. Né? Para a gente que vê filme, isso faz todo sentido, porque de fato elas não podem se separar totalmente, porque uma depende intrinsecamente da outra. Mas pensando na Sui, vamos pensar, uma jovem que está aprendendo o que é vida, o que é vitalidade, encontros amorosos, porque ela tenta, né? Tem aquele rapaz que aparece mais de uma vez, né? Mostrando pra gente que, quem sabe, a coisa está ficando realmente mais íntima, ele fala querida, ele se preocupa com ela, mas ela está presa a uma matriz. Ela não pode ser ela mesma. E ela precisa daquele fluxo vital, né? Lembra quando ela se angustia porque começa a secar? Porque ela precisa daquilo. Ela também não pode ir muito além, né? Tanto é que quando ela vai longe, ela fica desesperada porque ela tem que voltar rápido, porque ela começa a sangrar por dentro. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é de relações que a gente
vê na nossa clínica de mães e filhas, relações narcísicas fusionadas que trazem grande sofrimento. Bom, parece que o conflito, né, ele gira na renúncia da própria vida, que parece a única vida possível. Vocês veem que tanto uma quanto a outra renuncia à vida, mas a Elizabeth, ela toma primeiro essa iniciativa, né? Uma Matrix mãe que não pode ter vida própria, né? Porque ela não pode envelhecer, então ela tem que ficar grudada, né? Escravizada e escravidando alguém que sai de dentro dela e que teria como missão, né, dar a vida para ela novamente, dar sentido à vida dela novamente. Então, eu pergunto, né, de que material são feitos laços que amarram essas duas? Ou uma mãe e uma filha? Como é tecida a trama de ódio e afeto entre duas mulheres que são unidas e desunidas pela carne. Então, a gente vê uma realidade de uma fusão e ao mesmo tempo de um sacrifício, porque uma tem que se sacrificar pela outra, uma tem que morrer para a outra aparecer, né? E isso vai trocando, e onde as duas sentem o sacrifício derivada dessa fusão, quando elas não podem ser cada uma separada da outra. A Sui não poderia nascer, porque afinal ela é um clone. Quantas mulheres, quantas filhas também vivem essa realidade de não poderem nascer, se desenvolver, ter vida própria, porque elas precisam ser um clone para uma mãe que precisa de alguém, né, para mostrar para ela mesma que ela ainda está viva. Fora que a gente vê, né, essa algo assim, até pela indústria da beleza, onde hoje em dia é muito capaz as mulheres parecerem muito mais jovens do que são, quando a gente vê em festa de 15 anos, né, gente? Isso é algo assim muito impressionante às vezes, que parece que a mãe e a filha, né, são irmãs. Ou quando você encontra alguém na rua que você pergunta, é tua irmã? Não, é minha mãe, né? O quanto que isso traz de conflito, que fala daquele conflito entre as duas pessoas. Como é que é essas duas gerações que uma não pode dar lugar à outra, né? Então, às vezes tem mães, né, em situações que elas, a filha entra na adolescência e ela regride, né, não podendo dar lugar para essa filha aparecer. É, então, nós estamos falando quando a diferença, né, entre as duas e a dependência, ela é sentida e carregada, né, de ódio, carregada de ressentimento e vingança, muito diferente de uma relação de gratidão, né, onde a gente pode ter relações não só entre mulheres, mães e filhas, né, mas entre professor e aluno, entre pessoas mais velhas que puderam oferecer para a gente coisas que ajudaram a gente a se desenvolver. Não, né? Há um ressentimento, há uma vingança, há inveja. Né? E para estabilizar, é preciso retornar à matriz mãe, né? Que precisa ser extraída em seu fluxo vital, para que ela continue a existir. É alguma coisa que retira, não é uma coisa que agrega, né? É uma outra realidade, mas que eu achei importante colocar para vocês, porque é algo profundo que o filme também nos ajuda a pensar, uma outra camada desse filme. Ela nasce, assim como muitas filhas, para salvar a Matrix, né? Quando não é para salvar o casamento ou a própria vitalidade da mãe. Então, a Sui repete uma tragédia de não ter uma sustentação interna e acabar funcionando como uma prótese identitária também da mãe e também da audiência, né? Quando ela repete a mesma situação de poder ser só aquele corpo com poucas falas. Aliás, que não tem passado, né? Tão interessante.
que naquela entrevista ela fala também que ela não tem passado, uma coisa meio assim, claro que a gente sabe que ela está lá disfarçando, mas pensando simbolicamente, é alguém que não pode ter história, né? Porque a história está fusionada com a da mãe, Matrix. Esse ponto é muito interessante que vocês também comentaram, né? Lembre, vocês são uma, né? Então, em Histórias de Captura, um livro muito importante da Ana Cláudia, ela fala assim, que a sensação com o corpo da mãe, esse lugar coisa, tão fortemente repudiado, lembra da repulsa? E tão estranhamente desejado, porque ela não consegue sair de perto, né? Traz um misto de repulsa, terror e excitação, né? É o que a gente vê, inclusive, na clínica, quando mulheres vão falando dessa dificuldade, né, de poder se separar da mãe, poder ter uma vida própria, poder ter uma dependência saudável, de voltar para a casa da mãe, dividir a vida dela, né, os acontecimentos da vida dela, dividir, às vezes, o cuidado dos netos, e quando isso não pode acontecer. E aí, tem um momento de virada, me parece, né, no filme. Eu coloquei esses dois sapatos, porque olha que interessante, não sei se vocês notaram. Quando a Elizabeth vai tentar sair com o Fred, ela tá com um salto vermelho, assim, né? Que é um ícone, né? Da feminilidade, da mulher, de alguém que se torna mulher, um salto vermelho. E é isso que ela coloca, um salto vermelho de mulher. Quando a Sue, né, ela começa a corroer a Elizabeth, ou seja, que a inveja aparece de forma clara, o ódio à dependência, o ódio àquele limite dela precisar da Elizabeth, ela tá com um salto assim, né? Que também é um ícone, esse salto com a sola vermelha, mas que me parece que é evidente que é o momento em que ela pisa, despreza o vermelho, ela despreza essa Matrix, ela tem que pisar e acabar com ela, né? Então, é o momento em que as coisas começam a ficar mais difíceis ainda, porque ela não abre mão da vida dela, ela não faz a troca, ela não cuida da Matrix mãe, né? E ela começa a ficar cada vez mais perseguida e fugindo também dela mesma, né? Até que ela precisa de uma versão melhor dela também. Bom, e o tornar-se mulher, então coloquei aqui, ele é atingido pelo ódio à dependência e limite como um sacrifício da matriz mãe. Então, para ela ser mulher, ela sair com aquele cara, quando ela tá toda bonitona, naquele macacão, né, marcando todas as curvas, tal, tão mulher com esse salto, tal, mas ela precisa sacrificar alguém para poder ser essa mulher. E quem que vai ser punida? Pouco importa, né? Porque elas são uma só. E essa que é a maldição. A maldição é que elas não puderam se integrar para depois, né? Cada uma ter o seu caminho. Elas estão fusionadas. Essa é a maldição que aparece no filme e que aparece também nos nossos consultórios. E aí, né, quando chega a hora e que foi usado de um lado, né, começa a aparecer, né, o que foi usado de um lado, Elizabeth, é perdido de outro. Então, que a inveja fica claramente evidenciada. A Elizabeth, muito invejosa daquela vida que a Sue podia, né? E que ela rouba parte da vida da Elizabeth, mas também uma inveja da Sue, porque ela precisava daquele corpo que ela não tem. Ela depende do outro, ela querendo ou não. E nesse sentido, eu lembrei muito da Cinderela, né, gente? Porque o vestido do final me lembrou muito o vestido da Cinderela. É aquele azul Cinderela, né, que ela coloca para fazer a virada do ano, né? Algo também tão simbólico que fala da virada do tempo, da passagem do tempo, e é esse vestido da Cinderela. E a história da Cinderela, para a gente, é muito simbólico, muito rico, porque a Cinderela, ela é escravizada, né? Ela vai ser colocada ali no porão
quando parece que não tem suficiente para as filhas da madrasta e para a madrasta. Quer dizer, não vai ter príncipe suficiente, né? Ela precisa ficar alijada lá no porão, esquecida, porque não vai ter príncipe suficiente, não vai ter amor suficiente. E é o que também a gente vive na substância, né? Não tem o suficiente para as duas. Uma tem que morrer para a outra viver. Então, essa função materna que falha, né? A Marta quer falar. Fala, Marta. Será que a Marta levantou a mão? Tô lendo o chat aqui, que tem tanta mensagem, eu nem vi a Marta levantar. Ai, por favor, Marta, desculpa. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos Está. sim. Então, primeiro eu quero agradecer a Carol, porque penso que ela elaborou toda essa fala para nós com muita generosidade, né? São muitas informações, são temas que ela trouxe importantíssimos. E aí me deu vontade de compartilhar a citação que você faz sobre estar ligada ao corpo da outra, que provavelmente eu acho que você tirou isso do livro Uma, Duas, da Eliane Brum. Não sei se é Isso, desse livro, mas exatamente. esse é o livro que trata sobre essa relação simbiótica, essa possibilidade de não ser uma relação entre mãe e filha. Acho que vale a pena todo mundo ler e acho que mais de uma vez, né? Um livro muito rico. E outra coisa que eu queria comentar, assim, quando eu assisti o filme, já tem um tempo, eu fui no cinema, eu acho que estava cansada, e ele trata as coisas com, com isso, com náusea, a gente fica horrorizado, né? Foi um filme que me impactou demais. Mas uma coisa especialmente que me impactou, que você ainda não comentou, se você tiver algum olhar para isso, não sei se você prestou atenção ou percebeu, deve ser que sim. É o lugar onde a Elizabeth vai buscar a substância para ela utilizar no corpo, né? Ela que vai, não tem ninguém que faz isso por ela, ela que vai, e assim, um lugar horroroso, aquele lugar me meteu medo, né? Eu pensava, gente, lógico que não vai ser boa coisa que vai sair disso. Um lugar inóspito, escuro, sem cor, sem nenhum vestígio de ser humano, de humanidade, de nada, né? Isso me impressionou muito. Você tem alguma coisa para dizer sobre? Claro que eu entendo alguns elementos, mas quem sabe você traz alguma coisa que você percebeu além do que eu estou aqui pensando, né? O que você me fala? Sabe o que eu pensei desse daí? Eu não coloquei aqui, não, porque é isso que você falou, são tantos elementos que a gente tem que colocar É. as coisas para fora, né? Mas legal você ter trazido, porque realmente traz uma sensação, né, muito difícil para a gente. Outro elemento sensorial muito difícil. Sabe o que me chamou a atenção? A hora que ela vai entrar, né? Porque você vê, a porta não abre. Eu achei isso tão fantástico, porque ela tem que se abaixar. Ela era uma mulher que não se abaixava, né? Vou fazer assim para até falar assim o que para mim é. Não me abaixo, né? Eu estou acima, eu sou o sol. Como? Então ela vai tentando até que ela fica com raiva. E é o primeiro momento em que a gente vê ela se abaixando. Eu acho que fala-se dessa decadência que ela vai entrando, né? Que não é a decadência dela ser substituída na televisão, é uma decadência interna, né? De alguém que estava presa num lugar e que se desprendeu e caiu, desmoronou, né? Então ela baixa e você vai lembrar que tem lixo, né? Ela se abaixa e vai meio no lixo. Ali não é só inóspita, né? Porque lá dentro aí fica um laboratório, mas até ela chegar lá é um lugar sujo, né? Parece que ela está entrando no esgoto. Essa foi a impressão que eu tive. E o que você sabe, na hora que Bruna falou, é Bruna, né? Marta. Marta, eu lembrei, Marta, também, isso que a Carol falou, além de ter que submeter, do tempo mesmo, né? Fora como se fosse algo muito velho já, né? Acabado. Isso que a Carol falou, a gente entra, né? É completamente contra o tempo, é tudo novo, né? Um laboratório, né? Eu pensei muito essa coisa da velhice que ela tanto luta, né? Contra. Verdade, Lu, bem Uhum. lembrado. Essa coisa do laboratório, né? Daniela, Ok. você vai falar? Não, só um comentário breve. Essa cena dela abaixando me chamou muita atenção, porque me remeteu à ideia do quanto que muitas das vezes a gente tem que se encurtar para caber
né? Então eu tenho que me encurtar para eu caber em um lugar, e num lugar que eu não faço ideia de que lugar que seja esse. Então, E assim, eu eu nem também. sei que lugar é esse, mas eu quero me encurtar porque eu preciso entrar, eu preciso caber, eu preciso estar ali, e não faz ideia de que lugar que é esse, o que ela vai encontrar do outro lado, né? Se vai ser algo bom, se não vai ser, o perigo. Ela desconsidera todo esse contexto, mas ela se encurta porque ela tem que entrar, ela tem que fazer parte, ela tem que caber ali, né? Assim. Exatamente. E você vê, né? É interessante porque eu tô lembrando que ela olha em volta, né? Ela mais está preocupada com alguém vê-la entrar do que realmente o perigo que aquela cena remete. Que todos nós ficamos assim, ah, não vai dar bom, vai dar bom, eu travo, né? Mas ela olha em volta, mas ela está preocupada com a imagem dela novamente do que ela está entrando, talvez, né? Davi, Davi, Essa cena me remete também aos porões do capitalismo, onde a gente vê aquelas pessoas em situação de escravidão, onde elas costuram roupas ou cozinham. Em São Paulo isso é muito comum, as mega cozinhas, em que ali é só uma morte mesmo, é um porão para que o capitalismo possa rodar. uhum, Então, ela entra num desses porões, tratada como um número, como um objeto ali, ela é designada ali dentro como um número de série que é designada. exatamente. Fora que tem Hum. toda a questão, né, Lu, só vou fazer uma parte. Se você puder aguardar um pouquinho do chat, porque assim, eu tô já terminando. Daí, quem sabe a gente já pega o chat e já fica eu só só. estava aqui organizando aqui, pode, Tá. vamos deixar para o final. Né, agora com a fala do Davi, eu também lembrei da referência que fala, né, de 2001, Odisseia no Espaço, né? A música, né, quando o monstro que vestido de Cinderela aparece, né? E que aquela música, né, ela fala de como que aquele elemento que no caso era o osso, né, o como que a ciência, né, a gente pode entender assim, é uma das versões do entendimento daquela cena, né, de como que a ciência ela é deturpada e vira uma arma, né, que é exatamente da substância, que aquilo poderia ser algo a favor da vida, mas ela é deturpada a favor da morte, na verdade, que não é uma versão melhor de você mesmo, é a tua morte, né, em vida. E também, Carol, eu acho que num momento do filme, ela até eu acho que é o anúncio, né, que ela mesmo diz assim, eu sou só um número, né? Eu sou só um número, eu sou 503, né? Então eu acho que é o anúncio para dizer que ela era mais uma. Ali tem né? Ela já era o 500 entre tantos, né? Entre esse mundo que ela entra naquele lugar tão horrível, mas a sala era iluminada, né? Com 1000 arquivos, que todo mundo buscando uma determinada coisa inconsciente, né? Todo mundo buscando de uma forma inconsciente uma eternidade, um conceito de ser único, né? De ser só ele. E ela, em um determinado momento do filme, ela diz assim, né? Olha, aqui é o número, eu sou só um número, não sou nada, né? Quando ela desiste, né? Eu sou só um número. Então, eu acho que ali é um prenúncio, né? De que ela né, é só um, né? Nós somos só um. Se a gente não cuida, não junta, né, nosso passado e nosso presente, né, não vamos fazer nada em determinado tempo da nossa vida. Então, na hora que isso me remeteu, na hora que eu vi o filme, me remeteu nessa cena dela entrando, e ela diz, lá já era o prenúncio, você é só um, né? Ah, Você é mais é, um, sabe? É uma coisa. bem lembrado, Cris. Muito importante você tá, né, fazendo a integração, né? Mais uma pra gente. Bom, e ainda pensando, né, na Cinderela, aí eu coloco aí para vocês, olha, o vestido dela, né, esse momento aí que ela tá monstro, né, onde elas já estão mortas, né, ambas, tanto a Sue quanto a Elizabeth, mortas de corpo e alma. E aí eu trago uma outra citação desse livro, da História de Captura, ela fala assim, quando a mãe não libera a filha, a realização do desejo de discriminar-se equivale à perda da identidade pessoal e à morte psíquica, né? Então, nesse caso, onde esse filme traz elementos tão concretos, né? É uma morte não só psíquica, é uma morte real, provocada por esse lado
ressentido, invejoso, né? De quem nasce só para ser um clone, né? Não nasce para ser uma pessoa separada, com vida própria, e que volta todo o seu ódio para essa matriz. Antes da morte, né, provocada por ela, tem o segundo ato do pensar, que eu pensei que nesse filme que eu disse para vocês, eu acho que o primeiro ato é quando ela pergunta assim, para o quê? Né? Ali estava um prelúdio de pensamento, né? E o segundo ato é quando ela tem dúvidas se ela mata ou não a Sui, né? Quando ela fala, você é a única parte amável de mim. E aí há uma tentativa de integração, né, gente? Há uma tentativa dela entender esse ódio que ela fala, eu me odeio, você é a única parte amável de mim. Ela entra em conflito sobre matar ou não, e algum pensamento acontece, ela entra em contato com o ódio dela mesma, mas daí há uma virada, né? Porque a Sui acorda, e aí aquele pensamento também não pode se desenvolver, e há essa vingança, né, da Sui. Queria chamar atenção também para essa outra cena, né, para a gente finalizar aqui alguns elementos que eu pensei, que é essa cena dela ir tirando do umbigo, né? Muito interessante isso, porque é o cordão umbilical que liga, né, visível ou não, a mãe à filha. Oi, Otacílio, pode falar, por favor. Tacílio, pode falar. Não tá saindo, Tacílio. Não tá saindo, A gente consegue desmutar ele? Não? Não, deixa eu ver aqui. Depois ele falou que pode continuar, Ah, Carol. quando você conseguir, por favor, né? Traz a sua contribuição, que muito nos interessa. Então, ela tira essa coxa, né, de dentro do umbigo dela, algo tão simbólico, né? Porque é aí que a gente é ligado na mãe. Mas quando corta o cordão, quando a gente nasce, é só um pedaço, porque esse cordão que nos liga à nossa matriz, ele precisa ser de fato cortado para a pessoa se desenvolver. Então, ela tira dali algo que eu entendi assim como algo transgeracional, né? Que talvez a Elizabeth tenha vivido de alguma forma, ou as mulheres que a gente encontra, ou os homens também, com suas particularidades, né? Que ela tenha vivido também e que esteja passando, inclusive, para a Sui como uma história transgeracional. Que a história transgeracional é aquela que você não pode pensar a respeito, que você não pode elaborar. E ela passa como cripta, que a gente fala, né, em psicanálise, ela passa como cripta de uma geração a outra, até que a cripta ela vai inchando e ela explode, como se, né, fosse assim. Ela aparece, mas ela aparece crua, tal qual essa coxa aparece crua, né, sem digestão, algo que não pôde ser digerido ao longo, inclusive, do filme, né? E de uma geração a outra, e eu acho que o que passa é a renúncia da própria vida, porque uma vez que a Elizabeth ela renuncia à vida dela, né? A princípio por 7 dias, mas isso vai se intensificando, e a Sui, quando ela também renuncia a uma própria vida, tendo que ficar como um amuleto, um objeto de paixão, que não é de amor, né? Porque tanto é que ela fala assim, it's me, ela fala, né? Quando ela tá lá com o vestido, gente, sou eu, né? Mas isso pouco importa, porque não há amor. Há amor a paixão pela aparência. Não há amor por ela. Então ela não podia ser reconhecida. Porque aquilo que aparecia como monstro falava da subjetividade dela, não falava da aparência. Bom, então, isso foi o que eu
pude preparar com vocês. De fato, eu fiz isso com muito carinho. Espero que a gente possa conversar um pouco mais a respeito e que isso tenha ajudado a gente digerir e transformar, né, esse nosso impacto que esse filme nos traz. Então, muito obrigada. Obrigada, Carol. Camadas e camadas foi muito importante. Já temos aqui gente querendo falar. Vamos lá, Camila. Camila quer falar? Otacílio, conseguiu? Não, então vamos lá. Bom, eu vou coordenar, apesar da vontade de falar muita coisa, mas vamos lá. Carolina, eu vou ler aqui o chat, só para a gente dar voz para as pessoas que escreveram aqui, né? Para a gente não deixar de ser apenas números, né? Vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima. A Ana Paula colocou que, assim como a série Adolescência, há o tema das consequências da escassez ou miséria dos processos de subjetivação, simbolização e integração, e da ausência de vínculos que promovam isso. Essa é a fala de Ana Paula. O Davi Garcia, que já abriu a janelinha e já falou para gente, né? Nesse ambiente, ela é tratada como, na história da porta, né? Quando abre pouco. Nesse ambiente, ela é tratada como um número, como item de série. Ana Paula, sobre a porta também, aquela porta minúscula, me fez pensar no espaço mental reduzido para elaboração. O Bruno Cardoso. Nessa perspectiva de Elizabeth Su como mãe e filha, matriz e criação, me remeteu o mito de Electra. Electra. Raquel, a nossa Raquel Rios, aplausa Demi Moore, que durante vários filmes se expôs e foi massacrada e objetificada. Aos 61 anos, não se cindiu e deu um show de reinvenção da vida. Deu mostras de renascimento e da possibilidade de viver e fazer até quando quiser e poder. Ana Paula, a vitalidade vinda do externo, somente pelo olhar do outro. E se for um olhar de aprovação dentro da lógica do ideal inatingível. É o momento quando a gente estava falando do Frank, né? Do amigo, do reencontro para sair com o amigo. E para terminar, é muito interessante esse questionamento do Ray. Também fiquei pensando nessas narrativas das supostas rivalidades femininas que acabam reforçando a manutenção do machismo estrutural, né? Essa coisa do feminismo. Então seria isso. Referência da Minerva já passei. É isso, Carol, do chat. Então, só antes do Otacílio e do Davi, só agradecer a Carol. Carol, muito obrigado em nome da comissão da Comunidade de Cultura. Foi brilhante a sua fala, eu sabia que ia ser. Foi à toa que a gente te convidou. Obrigado demais, viu? Foi muito, muito bom, muito instigante. Só um momentinho, gente, eu não quero ser injusta aqui, não. Espera aí. A Rafaela, como Elizabeth, quando está entediada, insegura ou se sentindo sozinha, ela não busca algo ou alguém novo para conhecer, mas sim, isso é fantástico, mas sim alguém de quem sabe que receberá aprovação, alguém que ainda enxerga como era em sua juventude. E o Rei Caetano, esse filme é muito necessário para nos lembrar da pressão estética violenta e da performance que recai sobre as mulheres. Será que o homem precisaria recorrer à substância para ser reconhecido, valorizado, considerado? Aí eu faço assim, entendeu? Pronto, Carol. Quer falar um pouquinho do chat? Quer... Então, eu queria também agradecer muito, não só, né, a comunidade de cultura pelo chamado, porque realmente para mim foi um desafio, né? Foi um desafio elaborar, digerir, mas é sempre uma oportunidade incrível, assim, a gente poder pensar junto com a arte, né? E com a Demi Moore, né? Que bem lembrado, uma mulher e tanto que tem muito que é uma das, né? Que a gente lembra que pôde reinventar, né? A sua história ao longo do tempo.
Lembrei também, né, você estava falando sobre machismo estrutural, tal, que a Medusa, ela é um dos símbolos do feminismo, né? Interessante isso também. Bom, Então, agora temos o Tacílio. Quer falar, o Tacílio? Conseguiu aí? E consegui. Opa! Eu queria voltar lá no primeiro agradecer, né, essa maravilha de exposição e de participação, inclusive de todos aqui. Fiquei encantado, assim, e aprendi muito. Eu tô meio febril, tô até de com cobertor aqui, tá meio frio, não importa ou não, tá com a minha aparência, não. E a gente tá falando justamente de estética e de aparência, né? Muito Tá filme ótimo, hoje. Tacílio. Ninguém nem tinha visto que você estava com o cobertor em cima. É, mas assim, eu queria voltar numa primeira fala sua, assim, que você falou assim, a expulsão está empobrecendo. Me marcou muito essa sua pontuação, sabe? A expulsão está empobrecendo. E, quer dizer, me marcou porque também eu estou preocupado com a outra situação e está com um livro de Freud. Aqui do meu lado, que era para estudar mesmo, a psicoterapia da histeria, né? Ele fala uma coisa assim, da questão de trazer à luz com clareza a lembrança do fato que o havia provocado e despertar o afeto que o acompanhava. E quando o paciente havia descrito esse acontecimento com o maior número de detalhes possível e traduzido o afeto em palavras. Em um outro momento, ele fala assim: o fato estrangulado encontra uma saída através da fala. Né? Eu achei, assim, acho que tocou muito quando fala assim, dessa questão, a expulsão está empobrecendo. Aí me vem a questão do simbólico, da associação livre, da palavra, você acrescenta a falência do pensamento, a identidade como prótese, né? Você coloca. Aí vem uma outra, sei de uma das minhas histórias aqui, assim, é a mentira, debaixo de uma mentira está a verdade. E a gente vive, às vezes, esse lugar da mentira, né? Esse lugar da mentira. Me tocou muito. Não, eu queria dividir, eu queria fazer uma pergunta, mas você já respondeu essa pergunta ao longo do desenvolvimento aqui, não importa. Eu deixei aqui para a gente aqui, né? Mas assim, mentira e verdade, o que que ela vive? Como que eu não vi o filme, viu, gente? Peço desculpas que eu não vi o filme ainda. O que que de fato a gente vive? As aparências, né? O externo, o exterior. O interior, às vezes, ele fica sufocado, não é dito, não é falado, e que constitui talvez a nossa verdade, né? Bom, era nossa, isso. Obrigado, viu? Obrigado. muito importante tua fala. Hum. Se adoentado, você fala assim, imagina quando você não tá, hein? Você tem que aparecer mais, né? Não, Tacílio, obrigado. Não, não, não. Melhoras para você, viu? E Obrigado. aproveite o cobertorzinho, quem sabe, para assistir o filme esse final de semana. Vale a pena. Se Mais tarde. prepare. Antes Mais do tarde. almoço, não, nem antes de dormir, tá? Tá. Essa bula. obrigada, Tacílio. Agora temos Obrigado. Davi, Daniela, e aí a gente fecha, tá? Para fazer a fala final, certo? Até meio-dia, né? Davi, por favor. Queria elogiar também a iniciativa, eu faço eco às palavras do Tacílio, é muito importante a gente ter, já que a gente está na pobreza do simbólico, é muito importante ter um lugar para a gente poder falar sobre isso e a gente poder expor. Eu faço psicologia lá no FMG, estou me formando agora, e a gente já discutiu esse filme lá também, a discussão foi completamente diferente, e isso é muito bom. É bom que seja diferente, é bom que tenha outras perspectivas. O retrato de Dorian Gray, para mim, o diretor do filme leu ele com certeza, porque ele é muito fresco na minha cabeça. O Orson Welles trabalha muito essa questão, então acho que vale a pena fazer um casado com os dois e tentar pensar o que que mudou da sociedade vitoriana para cá, para essa obra se adaptar dessa forma. E eu queria pedir licença aqui, um pouco abusivo da minha parte colocar isso para vocês, mas eu também tenho um cinema e o meu cinema é ali no Centro Cultural Ideia, é um cinema psicanálise também, que a gente passa o filme e comenta ele.
E na próxima quinta-feira eu vou comentar o Asas do Desejo, do Wim Wenders, Ah, que esse é um filme. filme, assim, de rasgar corações, um dos meus filmes favoritos da vida. E eu vou ter a chance de comentar ele lá na próxima quinta. Eu vou deixar aqui no chat o link do Instagram. Por Quem quiser favor. ir lá, fica o convite. É um espaço de circulação muito legal, tem muita abertura lá. E é um lugar onde o simbólico é rico, tá? Então eu entrei lá pela literatura, pelos livros que eu escrevi. E assim, vale muito a pena compartilhar esse tipo de experiência. Espero poder participar outras vezes. Espero que vocês participem lá comigo também. Davi, ó, nosso diretor ali, ó, o Lucas Santos, ó, ele está fazendo assim, já estou gostando da ideia, ó. É muito legal você fazer um contato direto com o Lucas, muito bom, muito Parece bom. lá sábado que vem no nosso pré-congresso. Ser ótimo, Davi, se encontrar com a gente lá, a gente trocar uma ideia, levar seus colegas de sala também do FMG. A Dani vai me ajudar com isso. Quem me trouxe para cá foi a Daniela. Eu acho que ela nem veio e ela me trouxe. É assim que Qual funciona comigo. Dani? Dani Landim? Landim? E Dani deixa eu, Landim? Daniela Landim. Acho que é. Ai, que não bom. sei qual o Bem-vindo, sobrenome Davi. dela. É a Obrigado, Dani, gente. É isso. bem-vindo, viu? E agora a Daniela Moreira. Vou ser bem breve, tá, gente? Ponto do horário. Mas é porque no final do filme, aquela cena, né, em que ela suja todos com sangue, né, tudo e todos com sangue, eu entendi aquilo ali muito como um convite, assim, para nós como sociedade, a autocrítica, né? Assim, é meio que dizendo assim, olha, todos vocês, né, fazem parte disso. Todos vocês carregam sangue na mão, né, em suas mãos. Quando a gente julga, quando a gente critica, porque a gente faz isso, né? Nós fazemos isso o tempo inteiro, assim, não, mas fulano engordou, nós como fulano envelheceu, ai, e esse olhar sobre o outro, né? Assim, às vezes disfarçado de elogio, de brincadeira, o quanto que isso também possibilita essa morte, né? Esse assassinato, assim, essa pressão social sobre os corpos, né? Então, eu tenho uma amiga e ela toda a vida foi muito magra e aí ela emagreceu um pouquinho mais. Alguém chegou para ela e falou assim: Nossa, fulana, como você está magra? E achando que era um elogio. E ela ficou extremamente ofendida. E no sentido de que as pessoas fazem um comentário e não sabem se aquela magreza é uma doença, se aquela magreza, né, foi desejada, se não foi desejada. Então, toda vez que a gente faz um comentário sobre o corpo do outro, né, assim, ainda que numa ideia de elogio, essa pressão também é exercida por nós, né, assim. Então, choca muito esse final, porque é isso, ela fica, sou eu, né, como que ela diz assim, olha, sou eu, fruto de vocês, fruto dessa sociedade, né, então, e o significante também, quando ela vai passando pelo corredor com a máscara, sorrindo, né, porque aí todo o corpo foi anulado a partir daquele rosto sorrindo, né, então, você é maravilhosa, nós te amamos, né, os aplausos, e aí, enquanto ela tá ali com a máscara, ok, mas quando aquela máscara cai, né, o horror dessa sociedade diante de um produto produzido por eles, por nós, né, assim. E um contexto extremamente bizarro, que me lembrou muito os anos 90, né, Banheira do Gugu, assim, é uma festa de final de ano, aquele tanto de mulheres nuas, seios, glúteos, crianças na plateia, e nada choca, né? Nada chama atenção, né? A nudez do corpo tido como belo, ele não choca, né? Então, quando ela termina falando assim, sou eu, ela me diz assim, eu sou produto de vocês. Isso aqui é o que eu sou, né? Assim, isso é o que vocês produziram, né? Assim, e, enfim, pensei em muitas coisas, né? Os procedimentos estéticos, o quanto alguns procedimentos, na verdade, vai aniquilando o sujeito, né? Esse sujeito que nunca está satisfeito com esse novo que se apresenta. Então, eu faço uma harmonização, mas eu não gostei. Daí eu faço outra, eu não gostei. Daí eu faço uma plástica, eu não gostei. Só que é aquilo que o filme fala, né? Uma vez alcançado, você não pode voltar atrás, né? Então, se você fez o procedimento, não tem como voltar atrás. E minha avó fala, é tipo consertar café velho, né? Assim, café estragado. Ah, tá sem açúcar. Ah, eu vou colocar mais açúcar. Ah, tá muito forte. Vou colocar um pouquinho de água morna. Ah, esfriou demais. Deixa eu ferver. E só piora o café. Às vezes é só tomar café, né, assim, e pronto, acabou, né, não tem muito o que ser feito, assim. Então, um filme muito bacana, muito maravilhoso. Carol, muito obrigada pela sua explanação maravilhosa, cirúrgica, impecável, me acrescentou muito, fico muito feliz todas as vezes que eu posso estar com vocês, né, tenho aprendido bastante, então, muito obrigada. Obrigada, Carol, Daniela. só para eu me lembrei aqui da fala da Carol sobre as próteses, eu me lembrei da aula do curso
de psicoterapia que eu ministrei recentemente sobre o mal-estar na civilização, né? Um livro do Freud de 1930. Eu recomendo revisitar essa obra do Freud porque ele diz muito disso, dessas próteses e de toda essa questão do mal-estar, né? E lembrei de um outro livro, uma releitura do mal-estar do Victor Manuel de Andrade, que é o Narcisismo e o Mal-Estar na Civilização. Ele vai fazendo toda uma costura sobre o mal-estar na civilização do Freud. Vale muito a pena ler esses dois livros, assim, né? O clássico do Freud e o mal-estar do Victor. Mais uma vez, obrigado, viu, Carol? Foi muito bom essa manhã, muito rica. Carol, e antes de fechar, depois você veja o chat, porque tem mais elogios, observações, tá? De modo geral, aula brilhante. E a fala final é sua, Carolina. Bom, né? Eu estou saindo muito satisfeita da nossa troca, muito contente mesmo, né? Acho que a gente também fechou com uma coisa assim, tão simbólica, né? Que a Daniela lembrou da avó, né? Da fala da avó, o Tacílio, Lucas lembrou aí do Vitor, do Freud, quer dizer, da sabedoria, né? Que vem com o envelhecimento, se tudo dá certo, né? Nem sempre envelhecimento traz sabedoria, mas se tudo der certo, né, a gente vai estudando, fazendo análise, tendo relações significativas e vamos tendo mais sabedoria. Então, gostei muito da gente lembrar isso tanto dessa sabedoria do Freud, né, que é esse pai da psicanálise, quanto do cafezinho da sua avó, né, Daniela? Que é isso aí, né? Essa sabedoria que a gente busca se desenvolver e não expulsar as coisas, mas se integrar. Então, fiquei muito contente de vocês estarem integrando também aí a minha fala. Espero encontrá-los em breve. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Luciana, pela sua coordenação, pela sua parceria sempre. Bom, então, gente, muito obrigada também. Um bom final de semana a todos. Novamente lembrando, vejam o nosso site para ver o nosso encontro preparatório de sábado que vem, dia 31. E acho que é isto, né? Grande abraço, até o próximo. Carol, muito obrigada, parabéns, brilhante mais uma vez e beijos grandes. Vamos lá, 1, 2 e já. Desligou.